Olá famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Cá estou novamente, quarta-feira de manhã, dia ensolarado, graças a Deus. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui junto de vocês mais uma vez. Meus amigos, minhas amigas, senhoras, senhores, chefes de família, donas de casa, eu fico impressionado quando em 2018 ainda notamos que vivemos momentos e situações tão arcaicas, tão ultrapassadas, tão sem evolução. As coisas do Brasil parecem que não evoluem. As pessoas, os políticos não evoluem. Mas eu quero me ater ao judiciário brasileiro. É brincadeira o conflito da magistratura brasileira. A situação ela é divergente em todos os momentos, em qualquer processo, em qualquer situação. Cada um tem uma visão diferente. Mas por quê? Porque lá atrás, há 32 anos atrás, nós pagamos do nosso bolso, dos nossos impostos, nós pagamos centenas de políticos para criarem uma Constituição Federal digna, justa e que fosse cumprida. Lá atrás, bem lá atrás, nós criamos um Código Penal que já era para ter sido revisto há muito tempo. Só que ele é só remediado, apenas remediado. E a justiça não aparece. As coisas que aparecem para os olhos da população brasileira, a olhos nus, são injustiças. Injustiças praticadas contra o trabalhador honesto que dioturnamente faz rolar aquela porcaria daquele impostômetro no centro de São Paulo. Em decorrência desse PSDB, PMDB, PT, PRPP, outros partidos e facções. Então vejam, nós precisamos rever essa Constituição Federal, gente. Rever essa Constituição Federal, que diga-se de passagem que as coisas boas, as coisas que são em prol da população brasileira não são cumpridas. Não são cumpridas sempre com alegações, sabe, absurdas. Então, o que acontece? Criaram uma Constituição Federal e um Código Penal lá atrás, já pensando no futuro. Vejam como esses caras são espertos. Como eles manipulam, são calculistas. Esses caras de bobo não tem nada. Um, inclusive, aí é sociólogo. O cara é esperto demais da conta. Ele que desenvolveu todo o projeto de venda desse país. E vocês sabem de quem eu estou falando. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Hoje, eles usam a Constituição Federal atual, cheia de defeitos, né, para o bem próprio, para benefício próprio. Né? Usam como se fossem, eu até anotei aqui, ferramentas de endosso para práticas de crimes. E crimes de toda ordem. Crimes de toda ordem, desde crimes pequenos, praticados em meio à população, até os crimes políticos, empresariais, etc. Podem ver, parece que a lei sempre dá uma abertura de escapatória para os caras. Sempre um magistrado enxerga de uma forma diferente. Percebe? E sempre contra a população brasileira. E a população brasileira sempre se sentindo injustiçada. E isso, com o tempo, vai engrossando o cardo. Vejam nos estados. Eu vou citar só um estado, Rio de Janeiro. Gente,
São policiais morrendo todos os dias. Crianças morrendo. Pessoas morrendo. E há anos eles falam que não, estamos tomando providência. Há anos eles falam que vão colocar em ordem aquele estado. Há anos eles falam. Aqui em São Paulo a mesma coisa. Mais de 20 anos. Há anos, mais de 20 anos. Não, nós vamos corrigir. É sempre hipocrisia, sempre mentira, sempre conversa para boi dormir. E isso eu não estou citando ainda a corrupção. Corrupção desenfreada, percebida a olhos nus. E os conflitos jurídicos são muito mais claros quando no julgamento desses vagabundos, saqueadores, ladrões. Salvo raras exceções. Então é mala que vai para cá e para lá, e vídeo, e isso, e aquilo, e delações, e provas documentais de isso, e aquilo outro. E aí vem um magistrado e fala, olha, vamos condenar. Aí vem o outro e fala, não podemos condenar. Aí vem o outro e fala, vamos prender. Aí vem o outro e fala, não vamos prender. Aí vem o outro e fala, prendemos em segunda instância, após condenação de segunda instância. Aí vem o outro e fala, não, mas nós precisamos rever os recursos. Sabe? E quando você chega em segunda instância, você já passou lá atrás por um processo enorme de inquérito, de investigação, de Polícia Federal, no caso de corruptos. Você já passou pela primeira instância, que foi, sabe, que não quer passar vergonha, que trabalha ali direitinho e tal, não quer que lá na frente, de repente, todo aquele trabalho seja jogado no lixo. Então, vejam como nossas leis, elas abrem espaços e jurisprudências para a prática do endosso ao crime. As barbaridades que são cometidas nesse país. E, automaticamente, as mortes de centenas de milhares de pessoas inocentes, tanto por tiro perdido, um disparo de arma, né, a esmo, quanto no socorro, num pronto-socorro, que não tem médico, não tem medicamento, né? Questões de vacinação e outras coisas mais, gente. Atropelamentos, falta de socorro e outras coisas mais. São centenas de milhares de pessoas que morrem, pessoas são escravizadas, e o Michel Temer ainda sancionou um decreto lá, um decreto-lei em favor da bancada dos grandes latifundiários. Então depois ele voltou atrás, né? Porque o povo se movimentou. Se o povo não se movimenta, já era. Então é preciso rever com urgência, gente, a Constituição Federal, esse Código Penal, e posteriormente fazer cumprir, porque não existe você ter uma Constituição Federal, um Código Penal que não se cumpre, sabe? E com relação aos políticos executivos, parlamentares e poderosos, né, economicamente falando, aí piorou. Aí que não se cumpre mesmo. Eles criam leis, enfiam goela abaixo, às vezes recebendo propinas, como nós vimos aí com JBS, Odebrecht, etc e tal, com superfaturamento de obras, e sai tudo do bolso do trabalhador, dos impostos do trabalhador. Então, gente, são absurdos. Os magistrados brasileiros, com todo o respeito que eu lhes devo, senhores, senhoras, sei que existem as exceções, como eu digo, raras, mas existem as exceções. Mas, gente, os magistrados brasileiros são muito confusos, são conflitantes. E isso eu quero crer que é em detrimento, em decorrência destas leis vigentes no país, desta Constituição Federal que abre espaço para bandido, deste Código Penal que beneficia só bandido e não beneficia o trabalhador, o pagador de impostos, aquele que mantém toda essa barbaridade que nós estamos vendo aí. Sabe? Então, a gente vê aí, ó, um processo, às vezes um processo com as mesmas provas, sabe? Evidências, delações,
vídeos, áudios, né? As jurisprudências criadas são enormes. São enormes. Então o que a gente percebe? A gente percebe que o magistrado brasileiro, a parte boa quer justiça. A parte ruim não quer justiça. Só que a parte ruim tem onde se apegar, tem ferramentas, tem dispositivos que a própria Constituição Federal, muito mal feita lá atrás e sem revisão hoje, o próprio Código Penal propicia. Aí o cara vai, né, e de repente ele toma uma atitude embasado por lei. Ele favorece um bandido embasado por lei. Ele libera um bandido da cadeia embasado por lei. Que país é este que nós vivemos? Que Brasil é este que nós estamos vivenciando hoje? Sabe? Que deixa a gente com o saco cheio, triste demais da conta, revoltado mesmo. Chega de barbaridade, gente. Sabe? Então, essas jurisprudências são criadas por uma ciência jurídica brasileira muito falha, muito ruim. Tem uns caras que cantam de galo aí, né? O direito, a ciência jurídica, tal, sou estudioso nesse sentido, tal. Eu conheço realmente uns caras que realmente estudam profundamente. Só que tem uns aí que ocupam espaços importantes e que se julgam o bambambam, a última bolacha do pacote. E praticam uma ciência jurídica arcaica, sem evolução, falha. Sabe? Um cria um parecer, o outro cria outro. Da mesma coisa. Com as mesmas leis. Tudo a mesma coisa, tudo exatamente. Ele pega o processo, ele olha o processo, ele cria um parecer. Tudo embasadinho, tudo bonitinho. Aí bate na mão do outro magistrado, ele pega o processo e cria outro. Totalmente contrário. Então a lei é conflitante. Então é preciso rever tudo isso. E quem vai propor essa revisão? Tem que ser proposta, tem que ser solicitada pelo sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cheio de limitações. Então é isso. É o sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo que tem que alertar os grandes magistrados desse país que é preciso propor mudanças. Que é preciso propor mudanças para que haja justiça nesse país. Para que se faça a coisa certa, para que se coloque os bandidos na cadeia e o povo na rua tranquilo, em paz, sabedor de que tem alguém nas suas costas, interagindo judicialmente, com honra, com honestidade. Horas, tenha santa paciência, sabe? Então, essas jurisprudências, essas falhas, essas leis arcaicas, né? Elas acabam propiciando o quê? Decisões estranhas, no mínimo suspeitas, por parte de alguns. Colocando em xeque o poder de decisão de um grande colegiado de magistrados importantes desse país. Sabe, que deverão ser soberanos e passar confiança para a população brasileira, Porém, infelizmente, não é isso que nós presenciamos. A população está sempre preocupada. Vejam que a desconfiança é tanta que a Rede Globo acrescenta em uma de suas obras, agora, supostos modus operantes de um magistrado dentro do judiciário.
Assim, colocando no fundo do poço. Sabe? E esse fator, além de a população brasileira, na sua grande maioria, não ser imbecil, idiota, como eu, que sou limitado, mas não sou burro, eu enxergo. Mas quando nós vemos uma situação dessa, interpretada, mostrada através de cenas, aquilo nos causa uma revolta muito grande. Porque nós vivemos um momento frustrante de indignação, de injustiça. Nós temos sede de justiça. Aí nós assistimos um negócio daquele lá, nós nos sentimos revoltados. Ainda mais revoltados com PT, PMDB, PSDB, PLPP, partidos e outras facções. Ainda mais revoltados. Então é preciso acordar, gente. Nós precisamos acordar. Sabe? Então, nós temos sede de justiça e estamos vendo as pessoas brincarem com situações. Sabe? Nos tratarem com desrespeito total, com descaso total. Então, nessa minha postagem de hoje, fica aqui a minha indignação. Peço desculpas pelo desabafo, mas é que não dá para aguentar. Não dá para aguentar ver magistrados, pessoas que nós consideramos cultas, pessoas que nós consideramos que estão preservando a justiça do nosso país, fazendo justiça em prol da população brasileira que paga impostos. E aí nós ficamos revoltados porque percebemos que são vulneráveis, que são conflitantes. Um briga com o outro, né? Diante do mesmo processo, das mesmas evidências, das mesmas provas, delações, vídeos, áudios, malas, etc, 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 etc. Um tem uma visão, outra tem outra visão. Né? Dá para perceber claramente na cobertura das redes televisivas que alguns querem pegar os bandidos e outros querem salvaguardar eles, querem livrá-los, querem ajudá-los. Por quê? Porque é isso que tem que ser investigado pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas. Por quê? Isso está prejudicando o nosso país, a nossa nação, o nosso Brasil, a população brasileira. Eu me sinto prejudicado. Meus filhos, meus netos. Então, gente, é preciso acordar mais do que nunca. O Brasil não merece isso, gente. Chega de conflitos provocados, porque isso para mim são conflitos provocados para enganar o povão. Tudo isso aí foram artifícios, ferramentas, jurisprudências, né, portas para o quê? Para que se um dia acontecesse o que está acontecendo, tivessem como socorrer os vagabundos, os verdadeiros bandidos desse país, que deveriam já estarem presos em penitenciárias. Penitenciária, não é espaço, não. Ah, espaço da Polícia Federal. Ah, tem o espaço. Não, não. Penitenciária, roupão e acabou. E pode ser quem for, meu amigo. Pode ser do partido que for, meu amigo. Não importa. O importante para o povo brasileiro é vê-los presos e pagando pelos crimes que eles cometeram, que não foi pouco. E o que mais me dói, além de todos, são as centenas de milhares de vidas que se perderam por falta de recursos que eles desviaram, por falta de um médico, de um medicamento, por falta de um socorro, né? E por falta de tantas outras coisas nesse país, inclusive segurança pública. Mas por quê? Porque a segurança pública é colocada em segundo lugar. Ela não se investe na segurança pública. E um país que está evoluindo e crescendo, e um país que enfrenta essa corrupção desses vagabundos,
necessita ter uma segurança pública decente. E exemplos pelo mundo nós temos, desde o meio político, segurança pública, tal. Não tem ideia, não tem cabeça para criar, né? Precisa do sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo dar ideia? Então busca lá fora. Busca lá fora, ué. Mostra a incompetência e a capacidade de vocês para o mundo. Aliás, já mostraram, mas deixa ainda mais transparente. Tenho dito, gente. Um abraço, muito obrigado e um bom dia a todos. Beijo em vossos corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores, senhoras, gente de bem, famílias de bem, né? Que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares.